Vamos lá, meus friends, para a quarta regra do livro 12 Regras para a Vida. Nós estamos fazendo análises aqui no pré-livro terapia. Se você não assistiu às regras anteriores, volte e assista. É muito importante que você aprenda quais são as 12 regras para você manter a ordem e viver bem, tá bom? Nós estamos então na quarta regra. Compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. O autor começa dizendo, Jordan Peterson, que era mais fácil para as pessoas serem boas em alguma coisa quando a maioria de nós morava em comunidades pequenas, rurais. Então é mais fácil você falar, olha, aquela senhorinha faz o melhor pão, aquele senhorzinho capina um lote bem, aquele é um ótimo engenheiro. Era mais fácil, mas hoje, se você é uma pessoa extraordinária, mas vem de Nova York ou de uma cidade grande, uma cidade que tenha muitos habitantes, há outros 20 iguais a você. Há outras 20 pessoas que fazem coisas que você faz. E aí, ele fala assim, não importa, olha que legal, não importa o quanto você é bom ou como classifica suas realizações, há alguém por aí que o faz parecer incompetente. Você é um bom guitarrista, mas não é Jimmy Page ou Jack White. É quase certo que não conseguirá arrasar nem mesmo no bar local. Você é um bom cozinheiro, mas há muitos grandes chefes. A receita de cabeça de peixe de arroz herdada da sua mãe não importa o quão celebrada seja em sua vila de origem. Não tem lugar nesses dias de espuma de grapefruit e sorvete de uísque e tabaco. Algum poderoso da máfia tem um iate mais brega. Algum CEO obsessivo tem um relógio com um mecanismo mais complicado e que dá corda sozinho, guardado em uma caixa de carvalho. Até mesmo a atriz mais deslumbrante de Hollywood algum dia se transforma na rainha má em uma vigilância eterna e paranoica pela próxima Branca de Neve. E você? Sua carreira é chata e sem propósito. Seus gostos são assustadores. Você é mais gordo do que os seus amigos e todos têm pavor das suas festas. Quem se importa se você é o primeiro-ministro do Canadá quando outra pessoa é o presidente dos Estados Unidos? É muito legal isso, porque ele está dizendo sempre haverá pessoas melhores que você, com cargos mais altos que os seus, mais bonitas que você, sempre haverá. Mas dentro de nós habita uma voz e um espírito interno crítico que sabe de tudo isso. São pré-programados para expor suas razões ruidosamente. Eles condenam esforços medíocres e podem ser muito difíceis de silenciar. O pior é que os críticos desse tipo são necessários. Sabe por quê? Porque não faltam por aí artistas insossos, músicos desafinados, cozinheiros intragáveis, gerentes de segundo escalão com distúrbio de personalidade burocrática, romancistas charlatões e professores entediantes e guiados por ideologias. Não somos iguais em habilidades ou resultados e nunca seremos. Um número bem pequeno de pessoas produz quase tudo. E aí ele diz, você está percebendo que é importante haver pessoas superiores a nós? É importante ter, por quê? Porque aí já mostra que a gente tira aqueles que não são bons músicos mesmo. É importante isso. Mas a gente precisa entender que essa é uma dinâmica natural, que sempre haverá pessoas superiores e inferiores a você. Só que você tem que se comparar com as superiores, obviamente, você é esperto. Mas há pessoas inferiores a você também. Há pessoas que são superiores a mim, por exemplo, em matemática. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Por quê? Porque eu sou péssima em matemática. Se você pedir para fazer um cálculo aqui, eu começo a gaguejar. Por quê? Porque não é a minha área de domínio. Às vezes eu posso até saber, mas sob pressão, eu vou ficar... Por quê? Porque não é a minha área de domínio. Agora vamos conversar sobre literatura? Vamos conversar sobre psicologia, alguma área específica? Aí pode ser que o meu conhecimento seja maior que o seu. Entende? Há uma dinâmica. O seu cabelo pode ser melhor que o meu. A sua pele pode ser melhor que a minha. Você entende que nós temos essa dinâmica de superioridade e inferioridade. E muitas vezes nós ficamos nos comparando e aí fica, olha, porque fulano tem isso, olha, a gente fica olhando para tudo que a pessoa superior tem. Só que ele fala, se a sua voz interna faz duvidar do valor das suas empreitadas, de sua vida ou da sua própria vida, talvez você devesse parar de ouvi-la. Se a voz
crítica interior diz as mesmas coisas depreciativas sobre todos, não importa quão bem-sucedidos sejam, que nível de confiabilidade pode ter. Talvez seus comentários sejam tagarelice e não sabedoria. Sempre haverá pessoas melhores que você. É um clichê do niilismo. É um clichê do niilismo com uma frase: em 1 milhão de anos, quem vai saber a diferença? Tipo assim, eu não vou fazer nada, porque, quem que vai saber a diferença? Eu não sou nada. Tem gente que não faz nada justamente por isso. A resposta correta a essa declaração não é, bem, tudo não faz sentido mesmo. A resposta é, qualquer idiota consegue escolher um período em que nada importa. Lembrei que eu estou sem meu fone. Tornar você mesmo irrelevante não é uma crítica profunda, bem pensada do ser. É um truque barato da mente racional. Olha que interessante. Quando seu crítico interno o põe para baixo, usando tais comparações, ele opera da seguinte maneira. Primeiro seleciona um domínio de comparação arbitrário e singular. Fama, poder, status. Ele faz essa comparação. Depois age como se esse domínio fosse o único relevante. Então ele compara desfavoravelmente a alguém realmente extraordinário dentro daquele domínio. Então você vai lá e você se compara a alguém extraordinário dentro daquele domínio, que você não é próximo àquilo. Entende? Quando a gente ainda é jovem, não somos nem individualizados nem informados. Não tivemos tempo nem conquistamos sabedoria para desenvolver os próprios padrões. Como consequência, devemos nos comparar com os outros, uma vez que os padrões são necessários. Sem eles, não há aonde ir nem o que fazer. Ao amadurecermos, nos tornamos em contraposição cada vez mais individualizados e únicos. As condições da nossa vida tornam-se cada vez mais pessoais e menos comparativas dos outros. Então, o que acontece? Quando a gente a gente ainda é jovem, está construindo o nosso caminho, a gente busca referenciais. Na verdade, a gente vai buscar para a vida inteira. Eu tenho essa noção. Referenciais. Só que assim, é referencial. Não é o fulano tem ou não tenho. Porque você vai lá e se compara, vamos pensar agora nesse meio de internet. Você se compara com a blogueira lá que faz um super café da manhã. O café da manhã dela tem salmão, tem queijo brie, tem uma cesta com frutas maravilhosas. Você nunca comeu fruta na tua vida, mas só de ver aquela cesta daquela blogueira, você já ficou... Você tem tudo isso ali. Só que a tua realidade financeira é diferente, a tua história de vida é diferente. Você não pode comprar essas coisas. Não é possível. Então, assim, você pode se comparar e ficar, porque olha, a vida é injusta, porque você pode se comparar e ficar com aquelas vozes, aquelas autocríticas depreciativas, ou você pode falar, peraí, como referencial, não posso comprar salmão, não posso comprar brie, mas esse melãozinho que tá aqui eu vou poder comprar, entende? É assim, o que cabe na minha realidade, é o que é possível pra mim, porque senão, gente, nós vamos enlouquecer. Porque cada um tem a sua história de vida, cada um teve um pai e uma mãe diferente, uma situação financeira diferente, uma educação espiritual diferente. Aí a pessoa fala, sabe por que eu não leio livros? Porque meu pai e minha mãe não liam pra mim quando eu era pequena, não me incentivavam, eles mesmos não liam, tudo bem, não tem problema. Mas agora, você tá vendo ali que... como que você pode começar? Vamos pensar nisso. Vamos pensar como você pode começar, pegar um referencial ali e começar essa leitura. Eu nunca esqueço uma coisa que uma vez a minha mãe mesmo me falou, foi o seguinte, se você não sabe fazer, saiba quem sabe. Se não sabe de algo, vai saber quem sabe. Você entendeu? Eu quero entender um pouco mais sobre psicologia. Ali no perfil da Psicovende, que talvez ela falha isso. Alguma coisa sobre isso. Eu quero entender mais sobre matemática. Eu quero entender mais como fazer um arroz bem feito. Você entende, gente? Se você se sente insuficiente em algo e você acha que é bom para a tua vida, você busca, vai atrás, você fala quais ferramentas me faltam para conquistar aquilo que eu desejo. Uma vez o Olavo falou assim, se você tem uma ideia, arranjar os meios necessários para que essa sua ideia vire um projeto concreto, real, faz parte da tua ideia. Eu tenho uma ideia excelente. Você colocou, o quanto você vai gastar?
Se dentro da tua ideia tá esse conjunto, o que você precisa para conquistar essa ideia? Não, então tua ideia não é excelente. É assim, gente. Mas o que acontece? Nós nos acomodamos, nós ficamos olhando, passamos para o lugar de vítima, muitas vezes. Ah, porque eu não tenho, porque eu não fui educado. O que é importante para você, para a tua vida, para o teu desenvolvimento? Então, nós olhamos para as pessoas como referenciais, mas entendendo que sempre haverá pessoas melhores que você, mais bonitas que você, em áreas específicas, em situações específicas. Você entende? Eu quero melhorar, eu quero fazer academia, mas eu tenho consciência que a minha estrutura corporal é magra, é pequenininha. Então, eu nunca vou ser uma paniquete do Faustão. Não que esse seja o meu desejo, mas eu tenho essa noção. Então, dentro das minhas possibilidades, eu vou melhorar. Eu vou cuidar de mim. Você entende a questão? Quem é você? Você acha que sabe, mas talvez não saiba. Você não é, por exemplo, nem seu próprio mestre, nem seu próprio escravo. Você não consegue dizer facilmente a si mesmo o que fazer e forçar sua própria obediência. Você tem interesses em algumas coisas, em outras não. Você consegue moldar esse interesse, mas há limites. Algumas atividades sempre o engajarão e outras simplesmente não. Você tem uma natureza, você pode fazer o papel do tirano, mas certamente se rebelará. Quão energicamente você consegue forçar a si mesmo a trabalhar e manter seu desejo de trabalhar? Quanto você consegue se sacrificar ao seu parceiro antes que a generosidade se transforme em ressentimento? O que você considera valoroso ou prazeroso? Você poderia se sacrificar na sua labuta diária e descontar a frustração chutando o cão ao chegar em casa? Poderia assistir os dias mais preciosos passarem? Ou você poderia aprender como instigar a si mesmo e se engajar em uma atividade sustentável e produtiva? Você pergunta a si mesmo o que quer? Você negocia justamente consigo mesmo? Ou você é um tirano, tendo a si mesmo como um escravo? A questão, gente, ninguém faz nada sem motivação. Você deve ver aquelas postagens de academia que fala assim, ó, 100% disciplina, 0% motivação. Mentira! Nós não fazemos nada sem motivação. O que motiva a minha ação? Então, a gente precisa nos motivar. A gente precisa negociar conosco. Eu lembro de uma cena que eu nunca mais esqueci do filme Poderoso Chefão, em que o sobrinho do Dom Vitor Corleone, o afilhado dele, fala que ele quer participar de um filme. Ele era cantorzinho e tudo mais, e ele quer participar de um filme. Então, o diretor lá do filme não aceitou ele. Ele manda, o Dom Vitor Corleone, manda um capanga conversar com o diretor. E o Dom Vitor Corleone é um homem grandioso na máfia que consegue tudo o que quer e as pessoas pedem favor pra ele e depois ficam devendo favores pra ele. Então esse senhor queria ajudar ali o sobrinho e manda esse capanga conversar. O capanga conversa com o diretor e ele não aceita. Ele diz, não vai fazer parte do filme, já tem quem vai fazer o papel principal aqui, ele não vai fazer. De repente, o capanga chega, que é o filho adotivo do Dom Vitor, e fala assim, ó, não deu certo, não aceitou. Ele fala assim, então sabe o que você vai fazer? Você vai fazer pra ele uma proposta irrecusável. Você vai fazer uma proposta que ele não será capaz de recusar. Ele fala, então, ok, vou fazer isso. E ele volta pra fazer a proposta irrecusável. O que acontece? Quando esse diretor acorda em sua cama, a cabeça do cavalo desse diretor está cortada, cheia de sangue, embaixo do lençol dele. Ele acorda e começa a gritar, começa a gritar. E aí, no outro dia, no mesmo dia, o sobrinho do Dom Vitor Corleone foi aceito para fazer o papel ali do filme. Então, assim, qual proposta que ele não poderia recusar? Foi uma ameaça ali, né? Foi uma proposta que não poderia recusar, foi essa. Mas isso é só uma coisa engraçada que eu brinco, que a gente precisa negociar conosco. A gente precisa fazer negociações para que a gente faça aquilo que nós temos que fazer. A mulherada, quando não quer ir para academia, vai lá e compra um lookinho novo. Vai dizer que um lookinho novo, uma roupinha nova não faz a mulher querer ir para academia. Comprar um whey.
Claro que não é só situações financeiras. Quando eu vou estudar, eu tenho muito essa questão de não estudar no mesmo lugar, não ler no mesmo lugar, porque me entedia. Então eu vou lá, eu vou a um café, ou eu pego e falo, ó, eu tô estudando sentar na escrivaninha, agora eu vou sentar ali no sofá e vou estudar ali, vou colocar uma música que eu gosto. Não, vou preparar, sabe o quê? Um tererê, eu gosto de tererê, que é aquela, não sei se você sabe o que é, mas é aquele, é uma erva, não é erva de chimarrão, uma erva mais grossa, diferente, gelada, com água, gelo e com um limão espremido, às vezes tem hortelã, e eu gosto e eu preparo. Então eu preparo todo o ambiente para me incentivar, querendo dizer assim, ó, o que você vai fazer, Maria Fernanda, é importante. Então eu preparei a mesa, preparei o local, mudo de local. Então assim, ah, mas eu preciso negociar comigo? Sim, você precisa. Você precisa negociar com você. Você precisa se incentivar, entende? Então ele está dizendo isso, que o que você precisa entender é que cada um de nós tem uma realidade, que cada um de nós deve se comparar com quem você era ontem. Se você parar para pensar quem era você há 5 anos e quem é você agora, o que você melhorou na sua personalidade? O que você melhorou nas suas relações? O que você melhorou no seu trabalho? Tem um projeto novo, mudou, aprimorou alguma coisa no seu jeito de se portar? Você melhorou? Eu acho que uma ofensa é alguém olhar pra você e falar, você tá igual. Eu adoro quando chegam pra mim, pessoas que me conheceram na escola, pessoas que me conheceram na faculdade, que me encontram, que falam assim, nossa, você está totalmente diferente. De pensamento, de jeito de vida, eu adoro isso. Por quê? Porque eu me comparando com há 5 anos, eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero estar no mesmo lugar. Eu quero me desenvolver, eu quero crescer. E para isso, enquanto você ficar vivendo a vida dos outros, enquanto você ficar comparando, porque fulana tá indo viajar para não sei o quê, você não vai nunca crescer. Porque você está se comparando, porque ela pode viajar, eu não posso. Não, peraí, meu sonho é viajar para Nova York. O que eu preciso para conquistar esse meu sonho? Quais ferramentas são necessárias? Quanto tempo eu preciso? Entende? A gente não cresce muitas vezes com ambientes favoráveis a tudo isso. E nós precisamos sempre pensar quais são as ferramentas de que eu preciso. Não, eu não tenho. Eu não tenho agora, mas eu vou conseguir. Eu vou arranjar. Entende? E aí, a gente precisa entender que nem todo pensamento que vem a nós é uma afirmação da qual a gente acredita, é uma coisa que realmente nós acreditamos sobre nós mesmos, ou é uma coisa verdadeira. Passa milhões de pensamentos na nossa cabeça por segundo. Então, assim, se você parar para tacar pedra em cada pensamento que vem, ou como diria Churchill, em cada cão que late, você não vai chegar a lugar nenhum. Muitas vezes você tem que silenciar, deixar, não tentar controlar, deixar esses pensamentos virem e tá bom, tá vindo esse pensamento, agora eu vou continuar a fazer o que eu tava fazendo. Você entende? É isso. Ai, mas eu tô desanimado, não vou fazer. Gente, a vida continua, tem coisas pra fazer, tem coisas pra... E a gente precisa estar negociando conosco, porque tem dias que nós vamos estar mais pra baixo, tem dia que nós vamos estar mais pra cima, e é por isso que a gente vai negociando, entende? É claro que não é pra você cortar a cabeça do cavalo. Mas a gente precisa estar negociando, porque a percepção, ela desperta. Então não é para você bancar o tirano, você precisa prestar atenção. Você precisa dizer a verdade em vez de manipular o mundo. Você negocia em vez de fazer o papel de mártir ou tirano. Você não precisa mais ser invejoso porque não sabe mais ser outra pessoa realmente, se a outra pessoa realmente tem algo de melhor. Você não precisa mais ficar frustrado porque aprendeu a focar baixo e ser paciente. Você está descobrindo quem você é e o que quer e o que está disposto a fazer. Está descobrindo que as soluções para os seus problemas particulares têm que ser ajustadas para você, pessoal e precisamente. Você está menos preocupado com as ações das outras pessoas porque tem muito o que fazer. Cuide deste dia, mas foque no bem supremo. Mas agora a sua trajetória é em direção ao céu. Isso torna esperançoso. E é muito importante que nós tenhamos ideal. Qual é o seu ideal? O ideal de Maria Fernanda. Eu morri. E agora eu vou contar minha história. Memórias póstumas de Brás Cubas. Qual é o ideal de Maria Fernanda?
quem a Maria Fernanda foi em vida, sendo o melhor que ela poderia ter sido. Peça e receberás, bata a porta e será aberta. Se pediu com vontade de bater, como se quisesse entrar, pode ser que seja oferecida a chance de melhorar sua vida um pouco ou muito. E com essa melhoria, algum progresso será realizado no próprio ser. Compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. É muito importante isso, gente, que a gente tenha essa consciência de que existem pessoas inferiores a nós e existem pessoas superiores a nós. E cada um tem a sua história de vida, que a gente não conhece o bastidor das pessoas. Hoje mesmo eu falei, vou mostrar a minha rotina e mostrei algumas coisas que eu faço durante o dia, mas aquilo ali é o meu palco, não é o meu bastidor. Você não conhece as minhas lutas, você não conhece as minhas questões, você já não sabe sobre o que eu passei, assim como eu não sei sobre o que você passou. Então, às vezes, a gente está se comparando com pessoas do trabalho, com pessoas que a gente vê de longe, com pessoas que a gente vê na internet, sendo que a gente não conhece a vida dessas pessoas. Então, lembre-se que você deve se comparar com quem você era há 5, há 10 anos e com quem você é hoje. Você precisa estar em constante refinamento da sua personalidade. Você precisa estar olhando para si. E quando você olhar para o outro, que seja para ser algum tipo de admiração e referência. E que essas referências, se você for usar para a tua vida, você encaixe dentro da tua circunstância. Como diria Ortega Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim. Até mais, meus trades!